Sora, o exercício da página 27 que eu escolhi vai ser o 8. E tá meio arriscado assim, porque eu tinha gravado, só que daí bem no final minha mãe entrou, daí eu vou gravar de novo. Mas, enfim, esse desenho pra mim foi o pior que eu fiz dos exercícios. Mas ok, né? Tá falando que um cara quer cercar o jardim dele, que tá posto em formato de um hexágono colocado em uma circunferência, né? E o diâmetro é igual a 4 metros, ou seja, tudo isso daqui é igual a 4 metros. Como a gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, porque isso daqui, essa parte aqui, seria o raio, essa daqui também, ou seja, isso aqui são 2 raios. E o raio de um hexágono é igual ao lado dele. Então, com isso, sabendo que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, a gente sabe que o raio é igual a 2 metros, porque 2 vezes 2 é 4. Se o raio é igual a 2 metros, o lado também vai ser igual a 2 metros. E agora, para saber, ao total, quantos metros de tela ele vai precisar para cercar isso daqui, a gente tem que multiplicar os 2 metros pelo número de lados. Como é hexágono, tem 6 lados. 2 vezes 6 é igual a 12. 12 metros ao todo ele vai precisar. O exercício da página 26 que eu escolhi é a letra C do número 3. E aqui a gente tem um triângulo e precisa descobrir o valor do lado dele, que seria o x. A gente já tem um apótema aqui. Daí a gente pode formar o triângulo retângulo. Pequeno aqui, ó, formou. Quando a gente puxou o raio, formou o triângulo retângulo, porque aqui tá os 90 graus. Com isso, a gente pode aplicar as relações trigonométricas, porque já que é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados do triângulo são iguais, consequentemente, todos os ângulos desse triângulo vão ser iguais. E a gente sabe que os triângulos têm que somar 180 graus. Se ele tem 3 ângulos iguais, os ângulos dele vão ser de 60 graus. É só dividir 180 por 3, que vai dar 60 graus. E esse triângulo que se formou com o raio aqui... Ai, tava fazendo som. Enfim, esse triângulo que se formou com o raio, ele tá dividindo um ângulo no meio. Quando ele divide no meio, isso daqui que era o 60 no total, vai ser 30. Ou seja, aqui é 30 e aqui também é 30, né? Enfim. E a gente tem que lembrar que o 30, ele faz parte dos ângulos notáveis. Ou seja, é mais fácil de descobrir o que a gente quer, né? Como a gente já tem o valor do apótema, que é 1, e o apótema em relação ao ângulo de 30 graus seria o cateto oposto, a gente precisa pegar uma das relações que envolva o cateto oposto, ok? Daí já exclui o cosseno de 30 no caso, né? E a gente também quer saber o lado, que seria esse x. Só que a gente percebe que essa base desse triângulo, base entre aspas, né? Seria o lado dividido por 2, porque é a metade do lado inteiro, ó. Então, a gente precisa pegar o tangente de 30, porque o apótema seria o cateto oposto, e o x sobre 2, que é essa parte aqui, seria o cateto adjacente. Então, cateto é o coca, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como o 30 faz parte dos ângulos notáveis, como eu tinha falado, a gente sabe que o tangente dele é igual a
raiz de 3 sobre 3. E esse raiz de 3 sobre 3 tem que dar o 1, que é o valor do apótema, sobre x sobre 2. Agora, a gente pode multiplicar cruzado. Então, vai ser 3 igual a raiz de 3x, raiz de 3x sobre 2. Esse 2, ele tá dividindo, então ele vai passar multiplicando e vai ficar 6 igual a raiz de 3x. Esse raiz de 3 também tá multiplicando com o x. Vai passar para o outro lado, dividindo. Ou seja, 6 dividido por raiz de 3 igual a x. Só o grande porém é que não pode ter raiz quadrada no denominador, né? Então, a gente vai ter que ajeitar essa fração, fazendo a multiplicação dela pela raiz de 3. Então, vai ser 6 raiz de 3 sobre 3. Vai ser 3 porque a gente vai poder aplicar aquela propriedade das raízes, que vai cancelar o índice com o 2 que vai estar elevado, né? E aqui agora, né, com 6 raiz de 3 sobre 3, que seria o valor do x, aqui, ó, que seria o valor do x, a gente ainda pode simplificar esses valores. Ou seja, vai dar, ó, simplifica os de fora, né, porque a raiz quadrada não pode estar incluída. Então, vai ser 2 raiz de 3. E esse é o valor do lado do triângulo. O exercício da página 25 que eu escolhi é o exercício número 2, a letra B. E aqui a gente tem a figura de um hexágono, ou seja, ele tem 6 lados e ele tá dentro de uma circunferência. E tá pedindo pra gente descobrir a medida de x, que no caso tá aqui na figura. Eu tentei desenhar, ficou assim, mas enfim. O lado do hexágono tá indicando que vale a 2. Daí, tá perguntando quanto que é essa diagonal aqui. Se a gente sabe que uma partezinha dessas seria o raio, ou seja, que é o raio vezes 2, a gente também sabe que o raio do hexágono é igual à medida do lado. E o lado tá dizendo que é 2, então, se o raio é igual ao lado, aqui a gente tem 2 raios, seria 4. Essa é a resposta da B.